Glória a Deus. Você vê como são as coisas. Então, pessoas se fantasiam de todas as formas. Alguns dizem que são 3 dias de carnavais porque Jesus havia morrido e foram 3 dias de festa no inferno. Não teve nada disso não, viu, irmão? E quando Jesus morreu na cruz, o texto diz que ele desceu até o inferno e lá ele proclamou o Evangelho. Amém, irmão? Ele chegou lá e disse: eu sou a confirmação da promessa do Pai. Então condenou aqueles que já estavam perdidos lá. Não teve festa no inferno, pelo contrário, o inferno tremeu na morte de Jesus. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então, os irmãos estejam orando. Hoje mesmo nós passamos a manhã evangelizando lá no Sol Nascente, algumas quadras aqui na Ceilândia, já entregando folhetos, anunciando Jesus, para que Deus venha ter misericórdia da nossa cidade. Amém? Irmãos, nós lemos um texto que ele tem muito a ver com a igreja dos dias de hoje, pastor. Irmãos, imagine só um culto sem Deus. Tem culto que a gente sabe que Deus está, a gente acha chato, né? E imagine ele sem Deus. As sinagogas, eles tinham culto desde a promessa de Gênesis. Se eu voltar mais um pouco, que Deus fez uma promessa que enviaria Jesus. Amém. Então, o povo hebreu, depois de levantado por Deus, eles aguardavam a Jesus o tempo inteiro, a promessa, o Filho de Deus. E essas promessas, quando chega nos dias de Jesus, essas promessas, a lei entregue por Deus, se tornou uma religião tão forte lá dentro, que eram os saduceus, os fariseus, a religião judaica, e eles tratavam a lei em tantos os detalhes, que quando Jesus se manifestou a eles, eles não notaram a presença de Jesus, porque eles entendiam que Jesus seria um rei que viria e tomaria o poder do Império Romano e entregaria ao seu povo, e então eles iriam dominar a partir dali. Só que Jesus não veio trazer um reino que se conquista no braço. Ele não veio tirar o poder do Império Romano e dar ao povo judeu. Ele veio trazer um reino que nasce no interior das pessoas. Então, quando Jesus nasceu, irmãos, ele nasceu foi posto numa manjedoura. Eles esperavam um rei que viesse tomar o lugar de Herodes, que tirasse Herodes do seu trono e que também expulsasse os romanos de dentro de Jerusalém. Mas Jesus não. Ele não veio num cavalo branco, veio num jumentinho. Ele não veio num berço de ouro, deitou num coxo. Então eles não aceitavam esse Jesus. Então as religiões, as sinagogas, era um lugar onde os judeus celebravam o sábado. Eles iam para a sinagoga todos os sábados e passavam o dia inteiro lá cultuando a Deus. Aleluia! Esse texto, o verso de número 10, ele vai dizer que em um desses sábados, Jesus vinha da Judéia e descia para a Galileia, e passou por um lugar por nome de Pérea. E quando Jesus chegou, ele foi direto para a sinagoga, que era onde eles celebravam no sábado. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga nesse dia. Diga aleluia. Aleluia. Daqui a pouco os irmãos entenderão aonde o Espírito quer nos levar. Aleluia, Deus! Nesse dia, irmãos, era um dia normal, era um dia como qualquer outro dia. Qual a diferença? Que eles tinham culto naquela sinagoga todos os
no verso de número 11, diz que ali tinha uma mulher possessa de um espírito imundo, de um espírito de enfermidade, há 18 anos. Olha o que era um culto sem Deus. Tinha lá a palavra, tinha os louvores, mas também estavam lá os enfermos, e tinha uma mulher que frequentava há 18 anos, e ela estava lá, nada acontecia na vida dela. Não é fácil. 18 anos frequentando a mesma sinagoga, a mesma igreja, ouvindo os mesmos líderes, ouvindo a palavra, participando das orações, guardando os sábados, fazendo os jejuns, e nada não acontecia na vida desta mulher. A Bíblia não diz em que fase da idade dela esse espírito entrou na vida dessa mulher, mas diz a Bíblia que há 18 anos esse espírito a acompanhava. Que coisa! Imagine só. E o texto diz ainda que quando esse espírito veio fazendo dessa mulher como um cavalo dele, ele veio e montou nas costas dela. Quem sabe essa mulher começou sentindo uma dorzinha nas costas. Aquele negócio, hoje não estou bem, estou com a dor nas costas. E com o passar dos dias, essa mulher, a coluna dela foi sofrendo uma pressão e um desvio, ao ponto que o texto diz que essa mulher andava encurvada. O demônio sentou nas costas dela, e ela passou a andar, foi piorando, e ela frequentando as reuniões, mas foi indo para os cultos, piorando a cada dia, o sofrimento aumentou de tal forma, que o texto diz que essa mulher, a coluna dela, ficou tão doente, que ela não podia mais sequer olhar para cima. Mas ela estava lá no culto, e nada acontecia na vida dessa mulher. Não estou dizendo que toda doença de coluna é um demônio, não é nada disso. Entenda o que eu estou dizendo. Mas no caso dessa mulher aqui, a Bíblia ela afirma que a doença dela foi um espírito que subiu nas costas dela e a deixou enferma durante um período de 18 anos. Ela ia para a igreja, nada acontecia. Ela frequentava o sabate, nada acontecia. Chegou um tempo que ela se conformou com a doença. E então ela conseguiu seguir a religião e ter a doença, manter o sofrimento. A pior coisa é quando o cristão acostuma-se com o sofrimento. E acha que todo sofrimento é da parte de Deus. A pior coisa é quando a pessoa está andando com a Bíblia debaixo do braço, pastor, indo para um lado e para o outro, as coisas ruins acontecendo e ela achando que é aprovação de Deus. Às vezes não é, irmãos. No caso dessa mulher não é. E aquela religião não identificou o problema daquela mulher. E lá ela tinha mais um problema. Se hoje aqui fosse uma sinagoga, só estaria aqui os homens. Seria uma cortina lá na porta, as mulheres ficariam do lado de lá. Elas não podiam participar do texto, do culto normalmente. Elas tinham que estar distantes. Era só os homens que tinham vez lá. As mulheres sempre para depois. Então ela chegava rastejando e ficava no cantinho dela. Agora outra coisa interessante, a Bíblia diz que o demônio veio e subiu nas costas dela, tomou conta da coluna dela. E aquela mulher ficou uma mulher deficiente por causa disso. Mas a Bíblia não diz por qual motivo que aquela mulher pôde ser possuída. Não diz qual foi a brecha da vida dela
diabo encontrou para dominar a vida dela e para fazer curvá-la e somente olhar para baixo. Irmãos, nós não temos às vezes uma doença na coluna que nos faça olhar, que nos faça andar encurvado, mas tem muita gente que tem uma doença na alma que não deixa ele olhar para cima, porque tem pessoas curvadas por uma doença no seu interior, aonde o inimigo conseguiu entrar no seu coração, entrar na vida dela. Às vezes o problema do casamento, um relacionamento mal feito, levou essa pessoa a ser uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada. Às vezes a pessoa foi abusada no passado e até hoje ela não conseguiu se libertar desse sentimento de fracasso. Tem pessoas que às vezes arriscou num grande negócio e o negócio não deu certo e hoje ela só olha para baixo. Quantas pessoas que não têm a sua coluna envergada, mas os traumas da vida passada, a dor da vida passada, a agonia da vida passada, a mantém olhando para baixo. E quantas pessoas estão dentro da igreja e não tem mais uma perspectiva de melhora? Quantas e quantas pessoas estão como essa mulher? Ela estava 18 anos indo para a igreja, buscando, mas nada acontecia na vida dela. A única coisa era olhar para baixo. Quantas e quantas pessoas estão assim? Entra ano, sai ano, a vida não muda, a vida é a mesma, os filhos não mudam, são os mesmos. Quantas pessoas que não têm coragem de ir para o mundo, continuam na igreja, mas não tem mais esperança de olhar para Deus, não tem mais esperança de dobrar o seu joelho e buscar Deus. Quantos e quantos que estão hoje no cristianismo passou a ser apenas uma veste para ele, um lugar diferente, um lugar de ida aos domingos. Quantas e quantas pessoas estão enfraquecidas, desiludidas, estão perdidas, angustiadas, estão sofrendo, estão padecendo. Se olhar para a vida delas, 18 anos eu conheço pessoas que o sofrimento delas é tão longo que 18 anos é bichinha perto da luta delas. Irmão, quantas pessoas estão vivendo assim? Com a vida amarrada, com a vida presa, e já orou, já jejuou e nada aconteceu. Meu Senhor da glória. A Bíblia não diz em qual momento esse espírito mal entrou, mas o que Deus quer nesta noite é nos levar a uma reflexão de nós mesmos. Maravilhoso, Deus. Há quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você luta pela mesma causa? Há quanto tempo você batalha? Olha para dentro da sua alma. Aleluia. Como você está diante de Deus? Aleluia. Qual é a brecha para quem tem sido? Para o Senhor ou para outras necessidades? Irmão, imagine frequentar a mesma reunião e não ver nada. Tudo isso é lamentável. E era assim a vida dessa mulher. Entrava sábado, saía sábado. Para nós aqui é o domingo, para o judeu é o sábado. Entrava sábado, saía sábado, nada de diferente. Mesma coisinha, mesma vidinha. Até quando viver a mesma vidinha? Deus vive, soberano. A mulher vivia, ela se adaptou, ela se amoldou àquela maneira de viver. Agora olha, no verso de número 10, de novo, ela saiu da sua casa e ela vai mais uma vez para a igreja. Ela vai mais uma vez para o culto. Dia normal, mesmo horário, mesmo lugar. Ela vai andando, pastor, em direção àquele culto, olhando para baixo. Chega, talvez, no mesmo lugar que costumava sentar e frequentar. Ela chegou naquele dia e se assentou, porque ela não conseguia passar muito tempo de pé.
sentou, curvou a sua cabeça e ficou olhando para baixo. Só que tem no verso de número 10 diz que quando ela chegou lá e assentou-se lá, como em todas as outras reuniões, nesse dia, aleluia, o pregador era Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele chegou achando que ia ser a mesma coisa, pastor. Chegou, puxou seu lugarzinho, sentou e olhou lá na frente e viu, hoje é diferente. É um jovem de 30 anos de idade, né? 30, 32 anos, é um jovem, não são os velhos rabinos. Não são aqueles que pregam sermões belos todas as vezes, não são as mesmas pessoas. É um jovem, eu vou ouvir esse jovem. Só que esse jovem tinha vindo do céu para a reunião daquele dia, para mudar a vida daquela mulher daquele dia. Diga aleluia. Aleluia. Quem encontrasse com Jesus aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Imagina, sentadinha lá. E então Jesus começa a ensinar, irmãos. Então o próprio Filho de Deus, a promessa de 2000 anos atrás, está ali diante dela. Aleluia. Ninguém identificava aquela mulher senão por sua doença. Quando olhava para ela, nem vem a mulher do problema de coluna. Lá vem a doente, ela era conhecida assim. Mas agora quem iria olhar para ela não ia ser um olhar condenador, não ia ser um olhar julgador, não ia ser um olhar de zombaria, não ia ser um olhar perverso. Os olhos que iria bater sobre aquela mulher ia ser um olhar restaurador de Deus, ia ser o próprio Deus olhando dos céus, ia ser alguém que enxergasse a dificuldade dela, ia convidar-se para o meio e não deixasse ela lá atrás, não. Irmão, não importa quem te olhou durante todos esses dias e até o dia de hoje. Hoje quem olha para você neste lugar é o próprio Deus, aleluia. É o próprio Jesus, olha para a tua vida, Ele olha para a tua casa, Ele olha para a tua necessidade. E Jesus não olha para te julgar, para te condenar. Jesus não olha para te pisar. Jesus não olha para te enfraquecer, não. Quando Jesus olha para uma pessoa, Ele identifica os problemas dela e Ele só olha com a intenção de restaurar. Quem vem para ser restaurado nessa noite, levanta a tua mão. Fecha os teus olhos e glória a Deus aqui nessa noite. Começa a dizer glórias a Deus, aleluia. Porque Deus está olhando para ti, aleluia. Deus está olhando para você, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim. Coisa interessante. Talvez o inimigo sabia que Jesus ia descendo naquele lugar. Talvez naquele dia ele aumentou as dores da mulher para tentar fazer ela desistir de ir naquele dia. Talvez até passou no coração dela o desejo de não vir aquele dia. Mas ela falou, mas eu vou assim mesmo naquele. Eu não posso ficar sem ir. Eu vou lá hoje. Eu vou lá hoje novamente. Eu sei que as dores estão fortes, mas eu vou lá. Irmão, talvez você não queria nem ter vindo hoje, como era naquele dia. Talvez algumas coisas aconteceram para que você não viesse, mas Deus preparou o dia. O tempo chuvoso, Deus não deixou que a chuva caísse permanentemente para que você viesse aqui nesta noite. Aleluia. Porque nesta noite Deus vai botar os olhos deles na tua vida. Deus está olhando a tua necessidade. Glória a Deus Deus. está olhando o seu problema. Deus permitiu que você viesse hoje neste lugar, porque Deus quer te sondar. Deus quer olhar o seu interior. Ele vai ver o que te amar, o que te impede de crescer, de prosperar, de ser
chegou e Jesus estava ensinando a palavra. Espírito Santo. Jesus era o pregador da noite. Oh, glória a Deus. Quantos creem que o Espírito Santo está pregando nessa noite? O Espírito de Deus está aqui nessa noite e está falando no meu coração. Talvez você veio aqui hoje com aquele pensamento: meu Deus, há quanto tempo eu pleitei por esta causa e não acontece milagre? Meu Deus, há quanto tempo eu luto por esta causa e ela não muda? Senhor, há quanto tempo eu oro por esse homem, ele não muda? Eu oro por esta filha, por esse filho, ele não muda. Deus, quantas vezes eu bati na sua porta e a porta não se abriu? Glória. Deus te trouxe aqui hoje para quebrar as correntes e abrir os portais para nós. Diga glória a Deus. No verso de número 11, então estava ali uma mulher presa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Agora olha o verso de número 12, que maravilha. Não foi ela que viu a Jesus, ela viu Jesus. Ela já tinha visto que o pregador era diferente. Mas o pregador também viu ela. Olha o verso de número 12, aleluia. Vendo a Jesus, glória a Deus, diga aleluia. Começa dizendo só: vendo a Jesus, chamou-a. Que coisa tremenda, irmão. Aleluia. Ninguém olhava para ela, ninguém via a dor dela, ninguém se preocupava com o problema dela, ninguém lutava pela saúde dela, ninguém insistia por ela. Mas no dia que o pregador era diferente, que era o próprio Filho de Deus lá, ele olhando para a multidão, ele viu essa mulher. Diga glória a Deus. Talvez ninguém olhe para a sua dor, não olhe para o seu sentimento. Talvez as pessoas não olhem para a sua necessidade, não olhem para a necessidade da sua casa. Talvez as pessoas não entendam que você sofre há tanto tempo por alguns problemas, e quando olha, só olha para te perturbar e para te condenar. Aqui hoje, nesta noite, tem um pregador chamado Espírito Santo, que ele só olha para ajudar, ele só olha para abençoar, ele só olha para mudar a situação. Glória a Deus. Aleluia. A glória de Deus está neste santuário. Glória a Deus. Foi quantos e quantos sacerdotes estavam lá? Quantos e quantos príncipes de sinagoga estiveram lá? Bendito és. Olharam para ele. Aleluia. É uma pobre coitada, Eita, Jeová. é uma sofredora. Quantos e quantos líderes viram aquela mulher? Nada de um abraço. Deus maravilhoso e santo. Deus lá do céu viu tudo isso. Sim, meu Deus. Aleluia. Ele viu: se os líderes não a olham, se os líderes não a abraçam, se os líderes não a recebem, eu envio meu filho lá para abraçá-la. Eu envio meu filho lá para vê-la. Eu envio meu filho lá para ajudá-la. É assim que Deus faz. Se as pessoas não te veem, não te ajudam, não te abraçam, Deus envia o filho dele até você. Ele envia Jesus até você. Ele envia na tua casa, no teu trabalho, envia na igreja, onde você estiver. A Bíblia diz: Jesus disse assim: eu estarei convosco. E eu vim com Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, ele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Talvez eu já vi pessoas falando: ninguém me ouve. Ouve sim, Deus te ouve sim. Deus está olhando para você sim. Glória, glória. Então no verso de número 12, Jesus, quando viu aquela mulher, Ah, meu Senhor. ele da glória. chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. 18 anos com o diabo montado nas costas dela. 18 anos com uma ferida, com uma doença, com um mal. 18 anos padecendo. Deus, De vivo. repente, aquele jovem pregador olha para ela, chama ela para a frente, vem ela arrastando. Todo mundo pensando: o que será dessa vez? Jesus a convida.
e diz assim: olha, você está livre deste mal. Aleluia, Deus, glória. Aleluia, Coisa Jesus. tremenda, olha só. Não desceu fogo do céu na hora. Os anjos não entrou bater nas asas e sacudindo tudo. Aleluia. Não houve sinfonias celestiais dentro daquele lugar. Não houve nada disso. A única coisa que se ouviu no momento foi a voz de Jesus dizendo: estás livre, mulher. Estás livre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus quer dizer aqui nesta noite? Que você não precisa ver um anjo. Que você não precisa ver fogo cair do céu aqui dentro. Que você não precisa ouvir sons dos céus aqui dentro. Que você não precisa ver cadeiras voar de um lado para o outro. A única coisa que você precisa ouvir é a voz de Deus dizer assim: você está livre deste mal. Você está livre dessa dor. Você está livre dessa dívida. Você está livre dessa acusação. Você está livre desse pecado. É somente dar crédito no que Deus está dizendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, No glória. verso de número 13, Aleluia, Deus. diz assim: depois que Jesus disse, estás livre deste mal, aí diz assim: impondo-lhe as mãos, ela, glórias a Deus, imediatamente Aleluia. se endireitou Aleluia. e dava glórias a Deus. Aleluia. Jesus chegou e disse: filha, você está livre deste mal. Senhor da glória. E pôs a mão sobre ela. E a E Bíblia diz que ela, na mesma hora, endireitou-se e já passou a olhar para o céu e dar glórias a Deus. Deus vai tocar na sua vida agora, vai te endireitar. Você que só olhava para baixo, que só viu para cá sua tristeza e a derrota, Deus está tocando em você com essas palavras, porque você tem que olhar para cima. Crente olha para o céu e dá glórias a Deus. Não importa seu problema, sua dor, olha para o céu e glorifica a Deus.
parte mais importante, uma das partes mais importantes, nós sabemos, é a coluna. Qualquer trauma na coluna pode a pessoa simplesmente deixar de movimentar todos os seus membros. Conhece pessoas que mexem somente a cabeça. Agora, Meu Senhor da glória. quantas pessoas que têm a sua coluna espiritual Meu Deus. ferida pelo diabo, Meu Senhor. ferida pelo inimigo, mas também estão sendo saradas aqui nessa noite. A mão do Todo-Poderoso está aqui. Aleluia. Diga mais uma vez, quem está do seu lado, Deus está restaurando a sua coluna espiritual. Amém. Irmão, quantas filas de hospitais, quantas unções, quantas orações aquela mulher recebeu e nada mudou a vida dela. E agora ela está diante daquele que tudo pode. Aleluia. E apenas uma palavra e um toque de mão, a sua vida é consertada, o seu coração é consertado. Quantas portas você bateu? Quantos lugares você foi? Quantas oportunidades você teve lá fora? E hoje Deus está te curando com uma reunião só. Aleluia. Deus está te curando nessa noite. O Espírito Santo está te curando nessa noite. O Espírito Santo está te libertando nessa noite. Essa mulher há 18 anos, você não sei qual tempo, Deus sabe, mas Deus está te curando nessa noite. Diga glória a Deus. Se lembra daquele homem, para encerrar, há 38 anos na beira de um tanque. No capítulo 5, verso de número 6 de João, Jesus ele chega na beira do tanque e o texto diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Paralítico na beira do tanque, 38 anos. Deus maravilhoso. E ele dizia: eu não tenho ninguém que me ajude, que me ponha no tanque. Você talvez já disse isso: meu Deus, ninguém me ajuda. Ajuda sim, Jesus. Aleluia. Ele te ajuda. Jesus disse assim: eu estou aqui para te ajudar. Amém, igreja? Jesus está aqui nessa noite. Fica de pé, igreja, no nome do Senhor. Eu quero orar por você. Poderoso, aleluia. Eu quero fazer uma oração por tua vida. Aquele homem, 38 anos, esperando por um milagre. Mas um dia chegou a hora dele. Jesus veio até ele. Aleluia. Põe a mão no seu coração, porque Deus vai curar vidas aqui. Glória a Deus. Porque Deus está curando vidas aqui. Amém, aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus Todo-Poderoso, aleluia. 18 anos olhando para baixo. Quanto tempo você estava olhando para baixo? A partir de hoje você vai olhar para cima. Você vai olhar para o céu. Você vai glorificar a Deus. Porque Deus está aqui neste lugar. E Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer a vocês que Ele está neste lugar. Este lugar aqui não é aquela sinagoga velha em Israel, aonde até o próprio Filho de Deus não foi reconhecido. Esse lugar não é como aquele. Aqui nós reconhecemos Jesus. Aqui nós aceitamos Jesus. Aqui nós cremos em Jesus. Amém. E aonde há fé, há milagres. Aqui tem fé nessa noite. Quem tem fé aqui nessa noite? Glória a Deus. Aonde tem fé, tem milagres. Quem escreveu o livro de Hebreus escreveu dizendo assim que a fé é a certeza daquilo que se espera. Aleluia. É certeza daquilo que se espera. É prova daquilo que não se pode ver. Certeza do que se espera e uma prova daquilo que você não pode ver. Ou seja, eu preciso de um milagre. Eu tenho certeza que eu vou receber. Amém. E quando ela se consumar é a prova, que eu não vi a solução, mas aconteceu no meu corpo. Amém, É só aleluia. não duvidar. Aleluia. Feche os teus olhos e orar Glória a por Deus. você. Porque Deus me diz que tem uma pessoa aqui nesta noite. Feche os teus olhos. Ela teve um relacionamento. Nesse relacionamento, ela foi muito machucada.
E por causa disso, o inimigo encontrou uma brecha. E até hoje essa pessoa não consegue ser feliz, ter paz nessa área. E Deus vai sarar as emoções desta mulher aqui nesta noite. Glória a Deus. Deus vai sarar as emoções dessa mulher que foi um dia traída. Deus vai te sarar nesta noite. Deus vai te libertar dessa prisão da alma. Aleluia. Porque a pior dor que tem é a dor da alma. Porque não tem remédio que alivia, senão o sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus, igreja, eu repreendo toda doença da alma. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda doença do coração. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda a miséria. Eu repreendo a dívida. Pelo poder do nome de Jesus, igreja, eu repreendo toda a doença do corpo. Pelo poder do nome de Jesus, está aqui nesta noite o mesmo Jesus que direitou aquela mulher, que entre agora na tua vida, que entre no teu coração e começa a te sarar, começa a te restaurar, começa a te abençoar. O mesmo Jesus que esteve assim agora há 2000 anos atrás, que entre agora na tua vida, entre na tua casa, entre no teu casamento, entre no teu lar, em nome de Jesus agora, como igreja, eu profetizo a tua bênção, eu profetizo a tua saúde, eu profetizo agora a tua vitória, em nome de Jesus. Venha a unção que cura, a unção que liberta. Você que estava com a vida amarrada, em nome de Jesus, a tua vida é livre agora. Você que estava desempregado, em nome de Jesus, a porta se abre agora. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a unção de Deus. Seja livre deste mal, seja livre dessa dor. Receba a cura agora, igreja. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba a unção da cura, a unção do milagre sobre a tua vida. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Com a mão no seu coração, os olhos fechados, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu andei sentindo dores sentindo e dores, dificuldades, mas eu creio, nessa noite, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou o para Senhor mim, tocou em mim, o Senhor tocou em com mim, a sua palavra, com a sua eu palavra, estou curado, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou liberta, no nome de Jesus. no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pai, Glória a a igreja Deus. confessou a cura e o milagre. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.